Meu nome é Vera Cristina Silva, as pessoas me conhecem mais como Verinha, e eu sou bióloga de profissão, professora universitária, aposentada, me aposentei recentemente, há 1 ano e meio atrás, fui professora por 28 anos, professora dentro da área de biologia. Eu ensinei invertebrados, que são aqueles bichinhos que muitas pessoas não gostam, têm medo, e que eu sempre achei fascinante. Eu conheci Saibaba em 1993. Eu fazia parte de um grupo de estudos de temas ligados ao conhecimento interior, à espiritualidade, esoterismo, e através do nosso professor, que era amigo do professor Hermógenes, nós tivemos contato com Saibaba. Começamos então a estudar a mensagem dele, os textos dele, e achamos muito interessante e ficamos então nos dedicando apenas a isso. Em 97, eu pude ir pela primeira vez à Índia, porque um dos sonhos da minha vida era conhecer a Índia, com todas as histórias de esoterismo, de coisas muito diferentes. E quando nós fomos, nós tivemos uma experiência um pouco nesse sentido, mas como nós somos basicamente para conhecer o ashram de Saibaba, foi mais ligada a conhecer esse aspecto da mensagem dele, vê-lo de perto pela primeira vez e ter contato com o modo como ele lidava com as pessoas até. Isso foi uma coisa muito interessante que me marcou muito, porque ele era muito atencioso, muito amoroso. Eu sentia uma hospitalidade muito calorosa, né? Todos os visitantes eram bem recebidos. Como foi perto do Natal e no novo final de ano, nós ganhamos um presente. Sempre havia o que se chama prachada, que são os alimentos que eles nos entregavam. Então, docinho de coco, docinho de leite, um outro docinho, e aquilo para mim era uma coisa muito diferente, que eu indo até um mestre, ele se preocupasse em nos agradar, nos dar alguma coisa, né? E conversava com as pessoas que conseguiam ficar ali próximas, porque sempre era muita gente, mas sempre uma atenção muito focada, né? Quando ele falava com uma pessoa, ele estava falando com aquela pessoa. Então isso foi uma coisa muito, muito marcante. Eu pude voltar à Índia muitas vezes, talvez umas 15 vezes até agora, em várias vezes ainda com ele vivo e várias vezes depois que ele faleceu. E continuo voltando porque eu sinto que é um lugar muito especial, que eu consigo me desligar das coisas do mundo e focar na minha jornada interior, que isso para mim é uma das coisas mais importantes. Esse é o grande ensinamento que eu obtive de Saibaba. E quando eu penso no que isso teve influência na minha vida, eu sou muito crítica. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo, com os outros, né? Mesmo não querendo ser, às vezes, muito crítica. E às vezes eu tendo a achar, eu não mudei nada, né? Nesses anos todos, 25 anos, alguma coisa assim, eu não mudei nada, eu seria a mesma pessoa. Mas no fundo eu sei que não é verdade, porque eu percebo que todo esse ensinamento, ele atua em nós de uma forma às vezes muito sutil, e as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem isso e elas dizem, né, o quanto nós somos amorosos, quanto nós somos preocupados com os outros,
e como isso é diferente da maior parte das pessoas. E para mim isso é uma coisa natural, eu não sinto que eu sou diferente. Eu apenas estou expressando, talvez, algo que as outras pessoas não consigam expressar. Então eu sinto que esse contato com o Sai Baba e com a mensagem dele teve um impacto muito grande na minha vida familiar e também na minha vida profissional, porque como professora, eu sempre procurei ser uma professora melhor. Como eu disse, eu sou muito crítica, então eu acho que eu poderia ter sido melhor ainda, mas eu sinto que, como o Sai Baba também dizia, a gente deve buscar a excelência, né? Que é nós fazermos o nosso melhor. Então eu fui fazendo o que era aquilo que eu conseguia fazer melhor, mudando sempre e passando para os meus alunos esse conhecimento. Então, depois de um certo tempo, sempre que foi possível, eu procurei passar esse conhecimento da mensagem de Sai Baba na educação, que é o programa de educação em valores humanos e que tem ajudado muitas pessoas, muitos jovens, muitos professores, muitos pais de família. E atualmente é um dos meus focos, é esse, né, essa atuação junto ao Instituto que difunde essa mensagem, a escola Satya Sai, de Ribeirão Preto, onde eu atuo como voluntária, e tentando fazer agora uma ligação disso com os meus conhecimentos de bióloga, de valorização do contato das pessoas, principalmente as crianças, com a natureza. Porque nesse contato, elas vão poder se acalmar, elas vão poder olhar para dentro de si e descobrir quem elas realmente são. Que essa é a nossa busca básica na vida, saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, como eu posso agir no mundo, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, são essas perguntas básicas e eu acho que esse contato com a natureza pode nos ajudar nesse sentido. Então eu vejo que essa experiência com os ensinamentos de Sai Baba foi muito importante para isso, né? Para ajudar a até me manter na minha profissão, como eu era professora universitária, é um ambiente bastante difícil, competitivo, exigente, com metas, né, que a gente tem que ter, e publicações e todas essas coisas que me ajudou a ter um pouco mais de calma, né, equanimidade para passar por isso. Quando eu penso nos jovens e nas crianças de hoje, eu acho que uma das coisas importantes é que eles primeiro acreditem em si. Depois que eles confiem que eles têm um mestre interno, que essa é a verdadeira natureza deles, na verdade, eles são esse mestre, e que é muito importante que eles possam acalmar a mente, acalmar o coração, para terem contato com esse aspecto interno. E quando eu falava da importância da natureza, do contato da natureza, é porque ela nos propicia isso, né? Sai Baba, ele sempre gostava de fazer uns trocadilhos com palavras, e ele dizia que ao invés da internet, nós deveríamos desenvolver a internet, que é essa conexão interna. A internet ela pode ser muito interessante, as mídias digitais todas, como instrumentos, mas elas nunca vão suplantar essa importância da conexão da pessoa com ela mesma. E as pessoas vão ter que buscar isso através das suas possibilidades, das suas habilidades, tendências. Então alguns vão fazer isso através da música, através de uma expressão corporal, um esporte, através do contato com a natureza, o canto, o teatro.
Então eu acho que a arte é um canal importante, que favorece isso. O contato com a natureza é outro canal importante. E também, como o Sai Baba mesmo falou muitas vezes, o serviço. Porque quando nós achamos que eu estou muito mal, a minha vida está muito ruim, mas eu entro em contato com outras pessoas que têm muito mais problemas de sobrevivência, problemas muito básicos, e eu consigo fazer alguma coisa, isso me ajuda, né? Isso ajuda a perceber quem eu realmente sou e que eu não sou diferente do outro. Então, uma outra coisa interessante dos jovens fazerem é prestar serviço altruísta. E tem muitos lugares onde eles podem fazer isso. Muitas vezes nas suas próprias comunidades, muitas vezes na sua própria família, sendo um pouquinho mais paciente com as pessoas mais velhas, ajudando um pouco mais em casa. E depois também fora, na sua escola, no seu grupo de amigos e em outras organizações, né, que não precisam ser organizações espirituais, mas tem várias organizações hoje em que o jovem pode se engajar e fazer isso. Mas não deixar de acreditar que ele tem esse brilho, essa luz interna, esse mestre, e que ele deve se acalmar e ouvir esse mestre para conseguir seguir e atingir o seu objetivo na vida, que também é ser feliz na plenitude. Então, a minha experiência pessoal com o Sai Baba não tem um grande milagre, né? Então, eu sempre me senti muito cuidada na minha vida, nada muito sério, muito dramático, perigoso aconteceu. Então eu acho que eu sempre fui muito cuidada, protegida. E Sai Baba para mim é o mestre das pequenas coisas. Pode ser uma coisa assim muito, muito boba. Eu estava viajando, estava fora de casa já bastante tempo, com saudade da comida de casa, e pensei assim, nossa, que saudade, que vontade de comer uma lasanha, né? Porque eu estava fora do país, vontade de comer uma lasanha, uma coisa tão italiana, mas também tão brasileira, né? E eu pego o voo de volta e a comida que é servida é uma lasanha. Eu vou viajar para um lugar e eu descubro que tem uma pessoa que também vai para lá e a gente consegue compartilhar a viagem. E é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que me ajuda, que cuida de mim. Uma vez eu fui para a Bahia com uma amiga, nós fomos de carona, jovem, né, na faculdade. Fomos de ônibus uma parte, e o ônibus quebrou e tinha um senhor com um rapaz mais jovem, uma criança, e nós ficamos amigos da criança, ajudando a cuidar da criança. E, enfim, o ônibus chegou lá na Bahia de madrugada e nós não tínhamos como ir para outra cidade aí que nós íamos. Então esse senhor falou, não, vocês foram tão simpáticas conosco, vocês vão para a nossa casa, vocês dormem lá, depois vocês continuam a viagem. Então fomos para a casa dessa família que não conhecíamos, nunca tínhamos visto, dormimos lá, eles nos acomodaram, era uma casa muito simples. No dia seguinte seguimos viagem. Então sempre assim, esses cuidados, que são assim gestos pequenos, mas que, como eu falei, mostram esse amor, né? Amor para mim não é um gesto grandioso, né? Não é o buquê de flor, mas é você falar um bom dia todos os dias para aquela pessoa, mostrar que você se importa com ela, né? É você olhar nos olhos, é você pegar na mão da pessoa, é você ter esse cuidado, né? Se sentir cuidada. E isso para mim
é o modo como eu sinto que o meu mestre se relaciona comigo. Tem pessoas que passaram por ocasiões, acontecimentos mais grandiosos, mas comigo, exceto uma vez na minha vida, e que minha vida correu um risco, que eu tive um acidente, que poderia ter sido muito grave, mas não foi, embora tenha tido consequências muito dramáticas na minha vida, da minha família, mesmo assim eu me senti cuidada. Então, às vezes, a gente quer ter uma relação com um mestre espiritual e espera grandes sinais dessa presença. Mas eu acho que, na verdade, o que nós precisamos é aperfeiçoar o nosso olhar para perceber a sutileza, porque se nós estamos falando de alguma coisa interna, espiritual, o espiritual ele é sutil, ele não é como a matéria grosseira. Então, o sinal, a evidência dessa presença sutil, ela não pode acontecer de uma forma que seja mais grosseira no sentido de mais ligada à matéria, mais denso. Vai ser sempre alguma coisa mais sutil. E isso também é um aprendizado, né? A gente precisa aperfeiçoar o nosso olhar, aperfeiçoar todos os nossos sentidos para perceber isso, porque isso está à nossa volta, né? Como o mestre Sai Baba disse, né? Eu estou à sua frente, eu estou aos seus lados, eu estou atrás, eu estou em cima, eu estou embaixo. Isso quer dizer que ele nos permeia a nossa vida. Então a gente tem que desenvolver os nossos sentidos até para perceber essa presença sutil, mas firme e necessária como o ar que a gente respira. A gente não percebe que tem o ar, mas se nós entrarmos num lugar sem ar, nós vamos morrer. Nós vamos deixar de existir. Então, a gente precisa desenvolver essa sutileza, né? Sairã. Obrigada. Sairã.